Boa tarde, meu nome é Daniel Saito, sou mestrando em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. O episódio de hoje é do programa de podcast do Lelu. A gente vai falar sobre suicídio dentro do mundo dos profissionais de saúde, né? O título é O Mundo Invisível dos Profissionais de Saúde, as Silenciosas Ideações Suicidas. Os profissionais de saúde que oferecem cuidado também precisam de cuidado. E, para isso, a gente reuniu um grupo de alunas e aluno para debater sobre esse tema, né? Trazer à tona o tema sobre suicídio, luto, que muitas vezes é um tabu, e um tema que precisa ser falado, né? Porque não é porque não se fala que não acontece. Eu queria convidar, né, apresentar as participantes de hoje. Vera Pacheco, doutoranda em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo, Lise Paixão, doutoranda também da Psicologia Clínica de São Paulo, Cristiane Prisantelli, doutoranda em Psicologia Clínica da Faculdade PUC de São Paulo. Então, gostaria de convidar a Cris para começar, talvez, falar um pouco sobre como ela enxerga esse mundo, né, dos profissionais de saúde, dos médicos, e que riscos, assim, eles enfrentam. Olá a todos. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, como o Dani comentou, com relação a esses profissionais, e, e eu vou falar um pouco, gente, com relação aos profissionais da área de saúde, quando comparados à população em geral, que eles apresentam índices de suicídio elevados, né, pensando aí, enfatizando os enfermeiros e médicos, eles têm sido considerados profissionais pertencentes a grupos de risco, né? E além dos fatores associados ao suicídio, que são amplamente descritos, né? Alguns podem ser decorrentes, nesse caso, desses profissionais, da função exercida e do ambiente laboral, no qual eles estão inseridos. O trabalho no ambiente hospitalar, ele envolve diversas situações que exigem condutas rápidas e, e até assim, de como lidar com o manejo da dualidade entre vida e morte, com as questões de dor física, emocional, o sofrimento humano dessas pessoas adoecidas, vivenciado, né, pelos próprios pacientes, seus cuidadores, seus entes queridos. Então, tal conjuntura pode tornar esse ambiente ainda mais estressante para esses profissionais da área da saúde, predispondo-os mesmo a adoecimentos mentais, como estresse, ansiedade, depressão, para alguns, uso indevido de substâncias psicoativas, entre outros, né? Então, com o agravante da dificuldade que os profissionais têm em buscar uma ajuda especializada, até porque eles acabam, em alguns momentos, considerando que podem lidar com essa situação, com esse ambiente, né, com essa situação estressante sozinhos, isso acaba, de certa forma, agravando e aumentando o acesso também, né, estando nesse ambiente, para mecanismos utilizados, por exemplo, para ato suicida, ou mesmo para o conhecimento de como manusear alguns elementos dentro da área hospitalar, tais como medicações, enfim. Então, esses também são fatores que podemos considerar como um risco elevado aos quais eles estão expostos, né, por conta dessa exposição. Eu penso, né, Cris, no sofrimento que os médicos e os outros profissionais de saúde também no hospital passam, né, por conta da exposição à morte, né? A morte é uma coisa que no dia a dia dos profissionais que trabalham no hospital pode se tornar uma coisa
banalizada, mas é algo que toca também muito os profissionais, né? Principalmente quando, não sei, às vezes eles têm uma sensação de culpa por conta da morte de um paciente, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que chama esse luto, é, como como a psicologia enxerga esse tipo de situação? Exatamente, Dani. Essa situação no qual esses profissionais de saúde estão inseridos, de vulnerabilidade, de muita vulnerabilidade com relação às questões do adoecer, da morte, da finitude, elas trazem consigo muitas questões emocionais, né? Muitas reações emocionais nesses profissionais, até de impotência, né? Então, eu não dei conta, eu não pude ajudar esse paciente adoecido, então situações de dor, né, que esses pacientes sofrem e os seus cuidadores ou familiares, pessoas próximas também. Então, muito isso realmente, né, na questão do luto, para esses profissionais, a gente precisa realmente ter assim um olhar, né, um olhar cuidadoso, digamos assim, um olhar responsável para esses profissionais, para que eles possam, por exemplo, fortalecer, né, terem estratégias de enfrentamento que os fortaleçam no seu autocuidado, tais como, né, daqui a pouco a Vera vai falar um pouquinho mais também aqui para a gente sobre isso, mas acho que só para entrar, né, um pouquinho nesse assunto, mas com relação a esse cuidado com eles mesmos, então, de praticar uma atividade física, cuidar da alimentação, cuidar da mente, práticas complementares, enfim, né, a Vera vai entrar mais, Vera, mas eu acho que para termos esse olhar de que esses profissionais, eles também pedem, muitas vezes, cada um da sua forma, uma ajuda, né? Eles precisam também serem ajudados, né, Dani? Então, para que a gente também possa ter fatores de proteção e, de alguma forma, ajudar naqueles fatores entendidos como de risco, para que esses profissionais, aí pensando na questão do luto, que tenham um mecanismo de proteção para não evoluir, por exemplo, para um luto complicado ou prolongado. Então, ficar atento às reações é fundamental para que a gente possa ajudá-los e entender que eles também precisam de ser ajudados, né? E eu acho que não só a gente entender, mas esse trabalho para que eles também possam entender os seus limites, né? Que em alguns momentos é muito importante a pausa, Uhum. né? A pausa, né? A comunicação, dialogar com os colegas, ter também um ambiente suportivo naquele lugar, né, de trabalho e de Esse, uma esse, comunicação, né, Dani? Pode esse, falar. esse luto que eles vivem, assim, a gente pode chamar de um luto não reconhecido? Acho que sim, né, Dani? Eu acho que a gente pode pensar assim, né, no luto não reconhecido, até porque muitos deles, né, dos colegas, eles acreditam, em alguns momentos, a gente pode dizer, que esse profissional ele deveria, entre aspas, né, gente, ele deveria estar preparado, ele, e estar preparado para alguns colegas pode ser não não passar, né, não apresentar vulnerabilidade, não Uhum. ficar vulnerável em algumas situações e ainda, ademais, não sofrer. Uhum. E a gente sabe que o sofrimento, né, Dani, como você falou agora há pouco, né, ele é inerente ao ser humano. Sim. Então,
e eu penso que muitas vezes tem um envolvimento, né, da equipe médica com o paciente, né? Então, quando o paciente vem a falecer, os profissionais acabam sofrendo também esse baque, né? Vivem esse luto também, né? E muitas vezes esse luto não é reconhecido porque não é da família, não é um ente próximo, assim, né? Exatamente. Uhum, E até, né, Dani, por exemplo, esse profissional, ele também pode ter vivenciado um luto semelhante com um Uhum. ente querido, com uma pessoa próxima, né? Então, ele também pode ter vivenciado ou até mesmo estar vivenciando uma situação de adoecimento familiar, né, com pessoas próximas. E aí, isso também remete a esse profissional a olhar para a sua história, olhar para as suas dores, olhar para as suas limitações, uhum, né? E olhar também para a questão da impotência, uhum. né? O quanto é difícil para os profissionais, para nós como profissional de saúde, né? E aí eu acho que a gente também, claro, entra, né, nesse diálogo para dizer assim, bom, o quanto é difícil olharmos para dentro, né, e cuidar dessas emoções, cuidar dos nossos lutos, das nossas perdas, para que elas não, de certa forma, confunda com o do outro, né? É claro que a gente sofre, a gente se luta, mas com responsabilidade para não misturar o sentimento dessa família ou desses pacientes, né, que estão sendo assistidos. E aí, quando a gente fala desse cuidado de si, pensando na saúde mental, né, do profissional, me vem muito a questão do estresse, assim, né? E aí eu queria convidar a Vera para falar um pouco sobre a questão do estresse, do profissional de saúde, né? Como, como você enxerga isso? Então, realmente, boa tarde a todos. A saúde mental realmente é um tema assim recorrente que nos cria uma série de reflexões, porque aquele profissional que está cuidando e que precisa ser cuidado também, porque senão o seu desempenho em relação aos pacientes a serem cuidados, o profissional precisa ter uma segurança com as atividades desempenhadas. E para tal, ele não pode estar assim sobre aquele estresse, aquele forte estresse, porque um grau de estresse para a gente estar produzindo se faz necessário, porque senão a gente também não caminha. Mas quando começa a entrar naquele estresse patológico, né, é um grau, é outro, e chegar no burnout, aí já vão gerar patologias onde esse profissional vai se sentir mais vulnerável, porque vai aparecer todos os sintomas da área psicossomática, tipo aquela ansiedade, aquela dor de estômago, aquele cansaço inexplicável, que é explicável pelas horas de trabalho trabalhadas muito além, né? Eu penso, às Então, vezes, o estresse como se fosse um músico tocando um violão, né? Que se a corda fica muito frouxa, não tem música, se aperta demais a corda estoura, e aí precisa ter uma tensão suficiente para que a música aconteça, assim, né? Então, eu acho que o que você está falando para mim faz muito sentido, sabe? e faz sentido, gostei muito, Dani, do que você colocou, porque daí vamos ampliar, Uhum, né? Não só nos instrumentos, mas numa orquestra, uhum, porque o cuidar, por exemplo, dentro de uma área hospitalar, que uns vão depender dos outros, né? O médico que depende da enfermagem, de outros cuidadores lá dentro do hospital, que são obviamente da área da saúde, o quanto que vão estar afinados para um bom atendimento uhum, e uma boa comunicação. sim.
o trabalho do profissional de enfermagem, tanto enfermeiro como técnico, como auxiliar de enfermagem, ele é um trabalho contínuo de muitas horas, que possivelmente esses turnos dentro de um hospital podem se multiplicar. O que quer dizer isso? Você pode, o profissional de enfermagem, para poder adquirir uma condição financeira adequada para poder sustentar a sua família, muitas vezes ele tem que trabalhar em 2 trabalhos no mesmo dia. Então, essas horas que ele passa dentro do seu trabalho profissional, sem contar o trabalho que nos gerou as mulheres, né? Que é o maior número de profissionais de enfermagem são mulheres. Vão também passar nas próprias casas. Tudo isso causa um tempo de desgaste, de estresse muito grande, que não, que muitas vezes impede o autocuidado. Que o autocuidado, como a Vera falou, é essencial para o bom desempenho do profissional, dando assistência aos seus pacientes, para ele preservar a sua própria saúde mental, para se afastar do sofrimento mental, que é alguma coisa que pega muitos profissionais de enfermagem, né? Como a Cris também citou, a vivência da morte, não só da morte, o sofrimento da evolução da doença do paciente. Isso afeta o profissional de saúde, que não teria um tempo ou para solicitar ajuda, ou não sabe como solicitar essa ajuda, ou tem vergonha de solicitar essa ajuda. Porque, como ele, um profissional de cuidado, vai precisar de um autocuidado. Muitos pensam assim. Mas uma coisa que é um fator, né? A Cris comentou sobre fatores de proteção. Um fator de proteção muito grande que é detectado na enfermagem é a qualificação profissional, porque com mais qualificação, a segurança do profissional de atuação é muito maior, e da possibilidade de resolução de problemas com mais rapidez e com mais segurança, dando uma assistência mais qualificada, faz com que esse sofrimento também diminua. E, com isso, a assistência prestada tanto aos pacientes, e a família sente também que o seu ente querido está recebendo uma assistência qualificada com segurança, isso ameniza todo o clima dentro do hospital, né? Trazendo uma melhor qualidade de vida, não só para os pacientes e família, mas também para o profissional de saúde. Então, o que é detectado também é que o profissional com maior qualificação e, no geral, um profissional com mais experiência vivida, ele tem a possibilidade de não sofrer tanto burnout, que é uma coisa que é um ponto que é de grande afastamento dos profissionais de saúde do seu trabalho. E é um dos motivos também para a possível ideação suicida. E falando sobre o suicídio, né, eu li num artigo que falava que, mesmo que de forma global o número de homens suicidas é maior que o número de mulheres, em termos proporcionais, no caso de profissionais de saúde, as mulheres profissionais de saúde têm mais, um índice maior, né, de suicídio, assim. E eu queria conversar um pouco sobre isso, porque eu achei um ponto super importante aí, né? Que eu acho que fala muito da nossa sociedade, fala do machismo, né?
E eu acho que fala um pouco da característica, né, é, de trabalho que esses profissionais vivem, né? Eu acho que assim, as horas que o profissional de saúde passa trabalhando, são muitas horas e que vai com certeza afetar a sua relação familiar, Uhum, né? A possibilidade dele estar com a família diminui em questão de tempo e uhum, às vezes também em questão de qualidade, porque é muito difícil, às vezes, para o profissional se desligar do seu trabalho. Ele uhum. sai do trabalho, mas a sua responsabilidade profissional faz com que ele pense nesse trabalho o tempo todo. E isso faz com que, sabe, por exemplo, como eu falei, das mulheres que ainda têm uma carga de trabalho grande quando sai do seu trabalho, né, profissional de enfermagem, que vão para casa para cuidar dos filhos, da casa. Isso faz com que esse cuidado também que eles vão prestar à sua família seja prejudicado. Sim, Então, isso faz com que o profissional entre em sofrimento. Sabe, como é que eu presto um cuidado tão bom para o meu paciente e não consigo prestar um cuidado tão bom para a minha família? e isso acaba também depois interferindo no trabalho, assim, né? Então, Com certeza. para mim é muito forte, assim, como esse detrimento da qualidade de vida afeta não só a vida do sujeito, mas também o entorno, a vida profissional, né? A gente já conversou em outros momentos, não só a depressão e outros sintomas, mas o nível de esgotamento em que esses profissionais se encontram. Então, fica assim uma coisa marcante da iminência mesmo, até de um suicídio, pelo acesso fácil a medicamentos, uma série de coisas, porque para sair daquela dor, daquele sofrimento. Então, é uma coisa também que a gente tem que pensar um pouco, Uhum. né? Então, buscar, penso eu, de desenvolver alguns trabalhos, não só no incentivando, mas mostrar o quão importante é para as instituições manter esse corpo trabalhando lá, esse corpo de profissionais, mas proporcionando também a eles condições de terem um bom desempenho. E através de programas, alguns workshops, algumas coisas esclarecedoras, uma coisa de relaxamento, mostrar as coisas que são importantes no dia a dia de cada um, eu penso que seria uma coisa assim bem que saudável e que manteria estes profissionais mais relaxados e mais com capacidade plena É, de trabalho. eu acho que Então, e você está falando de um cuidado que a instituição deveria prestar ao seu Sim, funcionário. Outros pontos muito mais simples é o quê? A condição de material de trabalho, a Uhum. condição de trabalho mesmo, dentro do hospital, de local para se trabalhar adequado. Porque muitas vezes faltam coisas simples, como luva, como medicação, como vários, né, seringa, que você não tem para poder prestar o cuidado ao seu paciente. Verdade. E esse é isso um é um fator, estressor. é um estressor, causa um esgotamento, dá depressão, gera ansiedade, tudo isso que a gente tá podendo conversar agora, mas é uma coisa que os gestores precisariam tomar mais consciência da importância quando se está no espaço que o outro requer uma série de cuidados, né?
Então, eu cuidando daquele que está cuidando, eu vou dar segurança. Então, eu não posso deixar faltar material, o ambiente de trabalho não pode ser aquela coisa hermeticamente que fechada. Tem de ter trabalho, sim, onde as pessoas possam se entrosar melhor em termos de comunicação fácil entre os profissionais de um modo geral, seja do médico para o corpo de enfermagem, do corpo de enfermagem aos demais, para que o paciente não sofra lá na ponta, É. Tem que né? ser como se fosse uma orquestra, É aquilo sabe? que nós Tem um estávamos falando. maestro, isso é muito É, assim, na é. emergência a gente vê muito isso, porque na emergência são vários profissionais participando do atendimento daquele paciente, mas o médico é como se fosse um maestro, sabe? Regendo aquela orquestra, com assim, a harmonia que aqueles profissionais, todos os profissionais passam dentro daquele atendimento a um paciente ou a vários pacientes, isso é super importante para o bem cuidar, uma boa assistência para o paciente. Assim, é fundamental. Como você, por exemplo, numa emergência, se esse trabalho coletivo for harmônico, como ele flui muito melhor, de maneira menos estressante e com resultado mais eficiente. Então, essa orquestra harmonicamente funcionando implica numa boa comunicação que tem de ser clara, fluida e, assim, empática. Né? Então, tem de ser. Eu coloco isso porque nós vivemos num mundo hoje que a comunicação, existem muitos ruídos. Entre esse elemento aqui com esse espaço aqui, ficam muitos ruídos, e, de repente, pode sair até uma medicação que foi expressada aqui, que chega errada aqui, né? Isso, Então, isso é um exemplo que eu acho que é fundamental da gente fundamental. saber, porque a gente presencia também esse tipo de coisa. Então, orquestra harmônica é fundamental, é a comunicação. E hoje É, pecamos todos muito com essa coisa da comunicação. sim. Tem que ser um Então, trabalho organizado, coletivo e organizado. você sabe que num dos trabalhos em grupo é importante desenvolver, tem um texto muito importante da dona comunicação, que cabe a qualquer contexto, né? É o contexto hospitalar, é escolar, qualquer contexto. E é muito interessante, e as pessoas se tocam, se sensibilizam tanto com esse texto, que, ao pararem para refletir um pouco, eles se veem nas suas profissões, nos seus ambientes de trabalho, e vão se esforçar para que essa comunicação se faça fluida, harmoniosa e empática, porque se eu não tiver empatia, Ah, fica difícil. é verdade. Porque você está trabalhando com o ser humano numa situação de super carência, de super fragilidade. Tanto é o paciente como a família, né? Sim, Se não sim, houver essa empatia, nada funciona. fica bem difícil. A gente vê quando o paciente, por exemplo, você pegar um idoso em hospital, fazer uma punção, pegar uma veia, como eles dizem, né? Se você chegar lá, fizer um carinho, olha, eu vou tentar pegar um mande, né? E o mesmo com a fala do médico, né? Quando o médico passa as suas visitas, de repente tem uma linguagem clara do que provocar muitas das vezes assim uma iatrogenia, piora a doença, ainda cria É, uma outra doença. E daí o familiar se acha no direito de chamar
um outro médico para interpretar o que esse médico disse, que eles não É. entenderam nada. Então, esses detalhes, que não parecem, mas são estressantes. O corpo de enfermagem, quando está lá presenciando, fica meio que angustiado e vê que o paciente não entendeu, e, por outro lado, não pode estar, né, indo adiante do médico. São situações que meio que complicadas, né? Eu acho que a enfermagem muitas vezes se torna até um tradutor, né, do que o médico passa. Mas eu acho que a importância da escuta de qualquer profissional de saúde dentro do hospital, na escuta do seu paciente, né? O paciente vai relatar como ele está se sentindo, o que aconteceu. E acreditar, né? A credibilidade que o profissional de saúde tem que ter com esse paciente também é muito importante, porque o Uhum. paciente que vai sinalizar o que está acontecendo, como ele está evoluindo, né? Se o Uhum. paciente puder verbalizar ou se comunicar de alguma forma. Quando não, outros sinalizadores são dados pelo paciente, né? Como sinais vitais, etc. e tal. Sim. Mas eu acho que a escuta, quando existir a possibilidade da verbalização, é muito importante. Se faz sempre muito importante, né? É a comunicação, como você falou, né, Vera? Nossa, é incrível. Que a gente acaba presenciando muitas coisas, né, nesse contexto. E que, se a comunicação não é clara, a gente vê que as pessoas vão até se contraem porque aquilo não ficou entendido, e acaba sendo uma coisa difícil, né? Sim. Seja para o parente que esteja ali próximo, para o próprio paciente, até no ato, nossa, então acho que eu estou mal mesmo, por quem entendeu de uma outra forma. Sim. Gente, a gente está a gente está se direcionando agora, né, para o fim desse podcast. Eu acho que tem esses pontos que são super importantes, esse último que vocês colocaram sobre a comunicação, né, sobre a importância do contato, né, com a própria empatia, contato com o outro, né, realmente tem um poder transformador, assim. Cris, você gostaria de falar mais alguma coisa? Vamos lá. Gostaria, só para acrescentar, né, que as meninas estavam dialogando, né, que a Vera falou muito a questão da comunicação. Eu fiquei pensando aqui na comunicação compassiva, né, Vera, que é exatamente isso, né, dessa relação, né, empática com o outro, né, então, e aí, só para organizar um pouco também o que a Lise falou, acho que para dar um fechamento disso, sim, Uhum. eu fiquei muito pensando, né, Vera, você acrescentou a comunicação, e aí eu acrescento a compassiva, mais do que a Ali comentou, da segurança de atuação. Então, eu acho que, claro, né, como vocês comentaram, a segurança de atuação, a comunicação, mas o quanto que trabalhos, como você comentou também, né, Vera, workshop, e aí eu fiquei muito pensando dos grupos de suporte, que em Uhum. alguns hospitais a gente faz, né, e grupos de suporte aos profissionais de saúde, também com relação ao seu autocuidado. Uhum. E pensando, né, além disso, o quanto que nesses grupos de suporte pode ser trabalhado uma comunicação compassiva, até de olhar esse outro, entender esse colega, né? Então, Isso. para que esses profissionais saibam que ali também tem uma rede, ali que eu falo, neste lugar de Isso. trabalho, há uma rede de apoio suportiva, né? É um lugar, e aí pensando também no que vocês já alugaram, na questão do sinal de alerta, né, Vera? Você comentou, eu acho que é entender como um sinal de alerta algumas mensagens que muitas vezes são não verbais desse colega de trabalho. Uhum. Eu penso que esses grupos eles são muito bem-vindos para que as pessoas possam também
construir esse vínculo, já como a Lise muito, né, comentou aqui, essa correria, né, do dia a dia hospitalar, essa falta de tempo, né, o quanto que essa pausa neste lugar, num lugar que eles possam olhar para eles. E aí eu também fiquei pensando muito na questão das prevenções, né, estratégias, como eu falei lá no comecinho, estratégia de enfrentamento, na questão do autocuidado físico, como a gente já dialogou aqui, eu acho que só para enfatizar, desses profissionais, então a questão da rotina, né, do comer saudável, comer regularmente, fazer atividade física, também Isso. ir nas consultas médicas, esses profissionais também ter esse olhar para o próprio corpo, para o seu adoecimento, que isso também pode confrontar com o adoecimento do outro, e também fazer aí, né, uma ligação com o seu próprio luto. Então, trazer essas questões, e aí eu penso nesses grupos, para esses profissionais do autocuidado físico, como eu falei, então, enfim, situações que eles podem fazer por eles, pela parte física, o autocuidado profissional, que aí entraria também, né, gente, que eu acho que cabe a gente enfatizar a questão da supervisão, uma supervisão regular com uma pessoa, com esse coordenador ou com um colega, de poder, né, discutir os casos, porque nessa discussão de casos clínicos é um lugar que também pode ser de alguma forma que eles possam compartilhar dos seus lutos, das suas dores. Então, fiquei muito pensando também nessa questão do apoio, né, e também desse desenvolver, então, esse entendimento com esses colegas sobre a vida, sobre o que está acontecendo com eles também, e também, além desse autocuidado físico, profissional, o autocuidado psicológico, né? Então, também, como a Lise falou, né, são cargas horárias muito intensas, que eles também possam tirar, né, que a gente fala nos dias, né, off aí do trabalho, mesmo com todas as dificuldades, de entender um pouco dessa parte de autocuidado psicológico, que eles podem fazer por eles nesses momentos de descanso, fora o trabalho, o autocuidado emocional, que aí entra, né, muito conectado, e também o espiritual. E, claro, cada um, né, da sua forma, como entende a sua espiritualidade, mas que também possa ter esses momentos de reflexão, para quem, enfim, aí vai a depender de cada um, é claro, o que vai elencar como algo espiritual. E aí, acho que pensando em tudo isso, seriam também estratégias para poder desenvolver uma resiliência emocional, talvez mais favorável para enfrentar mesmo tudo isso, gente, que nós falamos até agora, as dores, o sofrimento, as limitações, a finitude, enfim, e também os conflitos entre os colegas, as opiniões que divergem muito, principalmente quando a gente fala em fim de vida, né? Enfim, eu acho que também esse autocuidado entraria muito para que esses profissionais pudessem melhorar sua resiliência e assim melhorar sua qualidade, né? Eu acho que como a Lise fala da qualidade até de segurança no trabalho, claro, a segurança da estrutura do lugar, mas também dessa pessoa, como ela está para utilizar desses recursos, né? Enfim, eu acho que Acho também super, assim, muito importante o que você colocou, e principalmente um pontinho aí, estratégias de enfrentamento. O como resiliência vai estar dentro disso, mas estratégia de enfrentamento, quando, por exemplo, Lise coloca, eu não tenho uma medicação, não me falta luvas de procedimento, etc., etc., como enfrentar na crise essas situações. Então, sem gerar um estresse exorbitante, né? Eu acho Então, tudo isso super importante para a gente fechar, porque isso fala de um mundo de possibilidades, que uma pessoa que está enfrentando ideações suicidas não tem, né? Porque o suicídio acaba muitas vezes sendo
uma solução temporária para um problema, na verdade, uma solução permanente para um problema temporário, né? Porque se a pessoa se mata, nunca mais vai poder fazer nada com isso. E quando a gente consegue oferecer todas essas possibilidades para a pessoa, para o sujeito, existem várias saídas, não existe só uma, né? Exato. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todas. Foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que foi muito rico para mim, imagino que também para vocês, né? E é isso aí. Obrigado. Muito obrigada. 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 Morning, we can all start again.